Dinheiro. Estava desaparecendo. Da minha casa. Então segui o meu jardineiro, que constantemente entrava na minha casa. Mas quando vi o que ele tinha, eu desabei e meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca enquanto eu girava a chave na ignição do meu carro, tentando fazer o menor ruído possível. Eu estava com as luzes apagadas, estacionada, estrategicamente atrás de um arbusto alto na saída da minha própria garagem. Meus olhos estavam fixos no portão de serviço. Eu precisava ver. Eu precisava ter certeza. Aquela sensação de traição queimava no meu peito mais do que qualquer dor física que já senti nos meus 65 anos. Hoje eu te pego. Sussurrei para mim mesma, apertando o volante com força. Ninguém me faz de boba na minha própria casa. Aquele momento de tensão, ali no escuro do carro, era o resultado de semanas de angústia. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Eu sou uma mulher organizada. Desde que meu marido partiu e me deixou esta casa enorme e uma herança confortável, aprendi a cuidar de cada centavo, não por avareza, mas por respeito ao que construímos juntos. Eu sabia exatamente quanto dinheiro deixava na gaveta da minha mesa de cabeceira para as despesas da semana. No começo, achei que fosse a minha memória pregando peças. Sabe como é? A gente vai envelhecendo e as pessoas começam a dizer que estamos esquecidos. Ah, mamãe, deve ter gasto e não lembra, minha filha Mônica dizia, com aquele sorriso doce que ela sempre teve, enquanto me servia chá na sala de estar. Mas eu sabia. Eu tinha certeza absoluta de que havia deixado R$ 500 ali na sexta-feira. Na segunda de manhã, só havia 200. Depois do dinheiro, foram as pequenas coisas. Um par de brincos que eu não usava há anos, mas que sabia exatamente onde ficava na caixa de veludo. Um broche de prata que ganhei da minha mãe. Coisas que não tinham um valor incalculável, mas tinham história. E sumiram, como se tivessem criado pernas. Eu morava sozinha naquela casa imensa, cercada por jardins que eu já não tinha mais energia para cuidar. A solidão era minha companheira constante, quebrada apenas pelas visitas semanais da Mônica e do meu genro, Patrick. Eles eram uns amores, ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Vinham toda semana, traziam flores, perguntavam da minha saúde, reviravam a casa para ver se eu precisava de alguma manutenção. A senhora precisa de cuidado, dona Nilce. Patrick dizia, sempre muito polido, com aquela voz mansa. O mundo está perigoso. Tem certeza que trancou tudo? Eles pareciam tão preocupados, tão dedicados. Então, por eliminação, minha desconfiança recaiu sobre a única outra pessoa que tinha acesso à minha rotina, o Renato, meu jardineiro. Renato era um homem calado, de rosto marcado pelo sol e mãos calejadas. Ele trabalhava no meu jardim 3 vezes por semana. Sempre muito educado, baixava a cabeça quando falava comigo. Mas, ultimamente, eu tinha notado um comportamento estranho. Várias vezes ao dia, ele pedia licença para entrar na cozinha. Dona Nilce, com licença, posso encher minha garrafa de água? O sol está castigando hoje, ele dizia, parado na porta dos fundos. Eu, é claro, permitia. Às vezes, eu estava na sala vendo televisão ou no andar de cima e ele ficava sozinho na cozinha. A cozinha dava acesso ao corredor que dava acesso à escada. Minha mente começou a criar o cenário perfeito. Ele entrava para beber água, via que eu estava distraída, subia rapidinho, pegava o que queria e voltava para o jardim antes que eu percebesse. Era o plano perfeito. A desconfiança é um veneno. Ela nos faz olhar torto para quem sempre nos serviu bem. Comecei a observar o Renato pela fresta da cortina. Via ele trabalhando, suando e pensava. Está fingindo. Está só esperando a hora de entrar de novo. Naquela tarde específica, a gota d'água aconteceu. Eu tinha deixado uma nota de R$ 100 em cima do balcão da cozinha, propositalmente, como uma isca. Fui até a sala e fiquei ouvindo. Ouvi os passos do Renato entrando para pegar água. Ouvi o barulho da torneira. O silêncio. E depois os passos dele saindo. Corri para a cozinha assim que ele voltou para o quintal. A nota tinha sumido. Meu sangue ferveu. Eu me senti invadida, desrespeitada. Pensei em ligar para a Mônica na mesma hora. Filha, você tinha razão. Precisamos tomar uma atitude. Mas algo me segurou.
Eu não queria fazer um escândalo sem provas concretas. Eu não queria acusar um trabalhador e depois descobrir que o vento tinha levado o dinheiro, embora eu soubesse que janelas fechadas não ventam. Eu precisava saber para onde ele ia. Precisava saber o que ele fazia com o meu dinheiro. Será que ele gastava em vícios? Será que ele ria da velha rica e boba com os amigos no bar? Foi por isso que esperei o horário do expediente dele acabar. Observei quando ele guardou as ferramentas numa quartinho dos fundos, lavou as mãos na torneira do jardim e pegou sua mochila velha e desbotada. Ele caminhou até o portão, onde seu carro, um modelo muito antigo e barulhento, estava estacionado na rua. Vi o carro dele pegar no tranco na segunda tentativa, soltando uma fumaça escura. Ele saiu devagar pela rua arborizada do meu bairro. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. Liguei os faróis do meu carro e saí da garagem. Eu não era nenhuma detetive, mas a raiva me dava coragem. Mantive uma distância segura, 2 carros atrás dele, para que ele não percebesse que o veículo luxuoso da patroa estava na sua cola. Enquanto dirigia, pensava em tudo que diria a ele quando o confrontasse. Eu ia exigir cada centavo de volta. Ia dizer o quanto estava decepcionada. Como ele podia fazer isso comigo? Eu sempre paguei em dia, sempre dei cestas de Natal, sempre fui correta. A ingratidão doía mais do que o roubo. Nós fomos nos afastando do centro da cidade. As ruas largas e asfaltadas do meu bairro foram ficando para trás, dando lugar a avenidas mais movimentadas e depois a ruas com asfalto remendado. O cenário mudava rapidamente. As casas grandes com muros altos sumiram, substituídas por comércios populares e casas simples, coladas umas nas outras. Eu nunca vinha para aqueles lados da cidade. Confesso que senti um pouco de medo, mas a determinação falava mais alto. Eu precisava ver onde o dinheiro da minha herança, o dinheiro que meu marido suou para ganhar, estava sendo desperdiçado. O carro do Renato entrou em uma estrada de terra, levantando poeira. Eu reduzi a velocidade, tossindo um pouco, mas continuei. A cada curva, a paisagem ficava mais humilde. Casas sem reboco, cercas feitas de madeira improvisada. Finalmente, ele parou em frente a uma casinha muito pequena, no final de uma rua sem saída. Era um lugar extremamente simples, com telhas de amianto e um quintal de terra batida. Eu parei meu carro bem antes, escondendo-o atrás de uma árvore grande que havia na esquina. Desliguei o motor e fiquei observando. O silêncio ali era diferente, quebrado apenas pelo latido de alguns cães ao longe. Vi Renato descer do carro. Ele parecia cansado, os ombros curvados. Ele foi até o porta-malas e tirou uma sacola, plástica grande que parecia pesada. Meu coração disparou novamente. É agora, pensei. Vou ver o que ele comprou com o meu dinheiro. Abri a porta do meu carro com cuidado e desci. Eu precisava chegar mais perto. Precisava ver através daquela janela iluminada pela luz amarela e fraca. Caminhei na ponta dos pés, sujando meus sapatos caros de poeira, até chegar perto da cerca, de arame. Me escondi atrás de um arbusto seco e estiquei o pescoço. A janela da frente estava aberta, e a cortina era fina. O que eu vi lá dentro me fez prender a respiração, mas não pela raiva que eu esperava sentir. A cena que se desenrolava diante dos meus olhos era algo que eu jamais poderia ter imaginado. Eu estava paralisada atrás daquele arbusto seco, com os olhos fixos na janela iluminada. A noite estava fria, mas eu sentia um calor subir pelo meu rosto. Uma mistura de vergonha antecipada e curiosidade. Minha mente ainda gritava que eu estava certa, que eu ia pegar o ladrão no flagra, gastando meu dinheiro com bobagens. Mas o que meus olhos viam não se encaixava na narrativa de crime que eu havia criado. A sala daquela casa era minúscula. As paredes tinham a pintura descascada, revelando o tijolo em alguns pontos. E o chão era de cimento queimado, vermelho e gasto. Mas o que me chamou a atenção não foi a pobreza do lugar, e sim quem estava lá. Sentados de frente para uma televisão antiga de tubo que chiava mais do que falava, estavam 2 idosos, um senhor e uma senhora. Ambos estavam de rodas muito velhas, daquelas que a gente vê em hospitais públicos, com o estofamento rasgado. Eles eram extremamente magros, com os braços finos como gravetos, e pareciam estar esperando por algo ou alguém, com uma ansiedade silenciosa.
Vi Renato entrar na sala. A postura dele mudou completamente. O homem curvado e cansado que saiu do meu jardim deu lugar a um filho, sorridente, embora eu pudesse ver o cansaço profundo em seus olhos. Cheguei, mãe. Cheguei, pai. Eu pude ouvir a voz dele abafada pelo vidro. Ele falava alto, com carinho, como a gente fala com criança pequena. Ele colocou a sacola plástica em cima de uma mesa bamba no canto da sala. Meu coração ainda batia rápido, mas agora não era mais de raiva. Era uma sensação estranha. Um aperto no peito que eu não sabia identificar. Vamos ver o que ele comprou com o meu dinheiro, pensei, tentando manter minha indignação viva. Cerveja? Cigarros? Roupas novas? Renato começou a tirar as coisas da sacola. E foi nesse momento que o chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Ele não tirou garrafas de bebida. Ele não tirou nada que tivesse comprado em uma loja. Primeiro ele tirou um pote plástico transparente. Eu conhecia aquele pote. Era da minha cozinha. Dentro dele havia sobras do almoço que eu não tinha comido. Um pouco de arroz, feijão e carne assada que eu havia pedido para a cozinheira guardar na geladeira. Em seguida, ele tirou 3 maçãs grandes e vermelhas. Eram as maçãs importadas que eu comprava no mercado e que ficavam na fruteira de cristal da minha sala de jantar. Por último, ele tirou uma garrafa de vidro com leite. Eu reconheci o rótulo. Era o leite especial, sem lactose, que eu tomava. Eu levei a mão à boca para sufocar um soluço que ameaçava escapar. Minhas pernas tremeram tanto que precisei me apoiar na cerca de arame para não cair ali mesmo na terra. A cena que seguiu foi a coisa mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais bonita que já presenciei. Renato pegou pratos de plástico coloridos e serviu a comida que trouxe da minha casa. Ele cortou as maçãs em pedacinhos pequenos, com uma paciência infinita, com uma delicadeza que eu jamais imaginei ver naquelas mãos grossas de jardineiro. Ele começou a dar comida na boca dos pais. Primeiro, uma colherada para a mãe, que sorria como se estivesse comendo o maior banquete do mundo. Depois, uma colherada para o pai, que tinha as mãos trêmulas demais para segurar o talher sozinho. Está gostoso, pai? Renato perguntava, limpando o canto da boca do velho com A patroa lá tem bom gosto, né? Uma bênção, meu filho. Deus abençoe essa senhora. A velhinha respondeu com a voz fraca. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eles estavam me abençoando. Eles estavam rezando por mim, enquanto comiam as sobras da minha mesa, trazidas pelo filho que eu estava pronta para acusar de roubo e mandar para a cadeia. Eu me lembrei de todas as vezes que vi Renato indo até a cozinha, beber água. Ele não estava roubando minhas joias. Naqueles momentos, ele estava provavelmente pegando uma fruta que ia estragar ou um pedaço de pão que eu nem notaria a falta, para garantir que seus pais tivessem o que jantar. A nota de R$100 que sumiu do balcão provavelmente virou remédio. Olhei para uma prateleira ao lado da TV e vi várias caixas de medicamentos. Eram caros. Eu sabia disso porque meu falecido marido tomava alguns parecidos. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto sem parar, borrando minha maquiagem. Mas eu não me importava. Eu me sentia a menor pessoa do mundo. Eu vivia em uma mansão com quartos vazios. Jogava comida fora porque não estava fresca, enquanto aquele homem trabalhava sol a sol e ainda precisava humilhar-se pegando sobras para manter os pais vivos. A raiva que me trouxe até ali se dissolveu, dando lugar a uma compaixão avassaladora e a uma culpa terrível. Como eu pude ser tão cega? Como eu pude julgar tão rápido? Eu olhei para o meu carro de luxo escondido na esquina e senti nojo da minha própria arrogância. Continuei assistindo por mais alguns minutos. Vi Renato rindo de alguma coisa que a mãe disse. Vi ele ajeitando o cobertor nas pernas do pai. Havia tanto amor naquela sala pobre. Havia mais amor ali, entre aquelas paredes descascadas, do que havia na minha mansão inteira quando minha filha e meu genro iam me visitar com seus sorrisos protocolares. Eles tinham pouco, quase nada, mas tinham uns aos outros. Eu tinha tudo, mas estava sozinha e amarga, desconfiando de quem só queria sobreviver. Eu entendi tudo ali. Renato não era um criminoso. Ele era um herói anônimo, lutando uma batalha silenciosa que eu, do alto do meu privilégio, jamais tinha me dado o trabalho de enxergar. Ele levava aquela comida porque não tinha outra opção. O salário que eu pagava, que eu achava justo,
Claramente não era suficiente para sustentar 3 pessoas, e ainda pagar todos, aqueles remédios e cuidados especiais que 2 idosos acamados exigiam. Afastei-me da janela devagar, com o coração pesado, mas transformado. Eu não podia entrar lá agora. Eu não podia invadir aquele momento sagrado de família com a minha presença e minhas acusações que agora pareciam ridículas. Caminhei de volta para o meu carro limpando as lágrimas. Eu tinha ido até ali, buscar vingança, buscar justiça pelo meu dinheiro roubado, mas o que eu encontrei foi uma lição de humanidade que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Entrei no carro e fiquei alguns minutos olhando para o volante, processando tudo. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Eu não podia voltar para a minha vida confortável e fingir que não tinha visto aquilo. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida cruel ainda martelava lá no fundo da minha mente. Uma voz baixinha que a emoção do momento quase calou, mas não totalmente. Se ele pegava a comida, tudo bem. Mas e as joias? E as quantias maiores de dinheiro que sumiram da gaveta? Será que foi ele também para comprar os remédios? A resposta parecia óbvia, mas algo dentro de mim dizia que a história ainda não estava completa. Liguei o carro e dirigi de volta para casa, mas eu já não era a mesma Nilce que tinha saído de lá horas atrás. Eu tinha um plano para o dia seguinte, e ele começaria com um pedido de perdão. Amanheceu um dia cinzento, combinando perfeitamente com o nó que eu sentia no estômago. Eu mal tinha pregado o olho à noite, revirando na cama com a imagem daquele jantar humilde na cabeça. Quando ouvi o barulho do portão abrindo, por volta das 7 da manhã, soube que Renato havia chegado. Preparei um café bem forte, respirei fundo e fui até a porta que dava para o quintal. Ele estava lá, varrendo as folhas secas com a mesma dedicação de sempre. Renato, chamei. Minha voz saiu um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Ele parou imediatamente, tirou o boné velho da cabeça e me olhou. Vi um medo genuíno nos olhos dele, como se ele já esperasse por aquele momento. Bom dia, dona Nilce. A senhora precisa de algo? Ele perguntou, segurando a vassoura com força, os nós dos dedos brancos de tensão. Preciso que você entre, por favor. Quero conversar com você na sala. Ele engoliu em seco. Vi seus ombros caírem, como se o peso do mundo tivesse desabado sobre ele. Ele limpou os pés 3 vezes no tapete antes de entrar, caminhando devagar como quem caminha para a forca. Quando chegamos à sala, eu apontei para o sofá, mas ele preferiu ficar de pé, de cabeça baixa. Renato, eu sei o que está acontecendo, eu disse, sem rodeios, mas sem raiva. Antes que eu pudesse terminar, antes que eu pudesse explicar que tinha ido até a casa dele, Renato desabou. O homem forte que cuidava do meu jardim caiu de joelhos no meu tapete persa, cobrindo o rosto com as mãos calejadas. Me perdoe, dona Nilce. Pelo amor de Deus, não chame a polícia. Ele soluçava, um choro grosso e dolorido. Eu devolvo. Eu juro que devolvo cada centavo, cada pedaço de pão. Eu estava desesperado, senhora. Meus pais, eles não têm ninguém. Para aquele homem humilhado aos meus pés, partiu meu coração em 1000 pedaços. Eu me abaixei, algo que meus joelhos velhos reclamaram, e toquei no ombro dele. Levante-se, Renato. Por favor, levante-se. Pedi com a voz embargada. Eu não vou chamar a polícia. Ele levantou o rosto, vermelho e molhado de lágrimas, sem entender. Eu segui você ontem, Renato. Confessei. Eu vi seus pais. Eu vi como você cuida. Eu vi a comida que você levou daqui sendo dada na boca da sua mãe. Ele arregalou os olhos envergonhado. O meu salário... Dona Nilce, o salário é bom. A senhora paga direito. Mas os remédios do meu pai aumentaram muito mês passado. Ou eu comprava o remédio, ou... comprava comida. Eu não sabia o que fazer. Eu sei que é errado. Eu sei que sou um pecador por roubar a senhora que sempre foi tão boa. Eu balancei a cabeça, interrompendo-o. Renato, comida nunca vai ser motivo de crime nesta casa. Eu tenho despensas cheias. Eu jogo comida fora toda semana porque estraga. Saber que você estava passando necessidade e não me pediu ajuda, isso me dói mais do que o roubo. Naquela manhã, tivemos a conversa mais franca que 2 pessoas poderiam ter. Renato me contou toda a história. Como os pais adoeceram juntos, como ele gastou tudo o que tinha em tratamentos,
como a aposentadoria deles mal cobria o aluguel daquela casinha caindo aos pedaços. Eu tomei uma decisão ali mesmo. A partir de hoje as coisas vão mudar, decretei, assumindo meu tom de patroa, mas agora com um propósito nobre. Eu vou aumentar o seu salário para cobrir os remédios, e toda sexta-feira você vai levar uma cesta básica completa daqui. Não sobras, Renato. Comida fresca, carne, leite, frutas. Tudo. Ele tentou beijar minha mão, chorando de gratidão, mas eu o abracei. Foi um abraço desajeitado, mas sincero. Também disse a ele que contrataria uma enfermeira para ir à casa dele 3 vezes por semana, para que ele pudesse trabalhar tranquilo, sabendo que os pais estavam bem cuidados. Renato voltou ao trabalho naquele dia parecendo 10 anos mais jovem. O peso da culpa e da miséria havia saído de suas costas. E eu? Eu me sentia leve. Sentia que minha vida tinha ganhado um sentido. Ajudar aquela família me preencheu de uma forma que nenhuma joia ou viagem jamais fez. As semanas passaram. A rotina mudou. Renato agora entrava na cozinha sorrindo, pegava sua cesta de alimentos com dignidade e ia embora agradecendo a Deus pela minha vida. A enfermeira que contratei me mandava fotos dos pais dele, agora mais corados e bem cuidados. Tudo parecia perfeito. Eu tinha encontrado o ladrão, resolvido o problema com amor e caridade, e minha consciência estava limpa. Mas a paz durou pouco. Cerca de 1 mês depois desse episódio, numa tarde de terça-feira, minha filha Mônica e meu genro Patrick vieram me visitar, como faziam religiosamente. Mamãe, você parece ótima, Mônica disse, me beijando no rosto enquanto Patrick colocava um buquê de lírios na mesa. Essa sua nova fase de filantropa está te fazendo bem. Ficamos sabendo que a senhora está ajudando o jardineiro. Que alma nobre a senhora tem. Patrick sorriu, concordando. Só tome cuidado, dona Nilce. Sabe como é essa gente. A gente dá a mão e eles querem o braço. Eu apenas sorri, ignorando o comentário ácido. Servi o chá, conversamos sobre amenidades, e eles ficaram cerca de 2 horas em... Mônica disse que precisava usar o banheiro do andar de cima, o da minha suíte, porque o de baixo estava com um cheiro estranho. Patrick disse que ia ver uma infiltração que achou ter visto no teto do meu quarto. Como sempre, deixei eles à vontade. Eram minha família, afinal. Quando eles foram embora, já no final da tarde, senti aquela intuição incômoda voltar. Subi até o meu quarto. Abri a gaveta da penteadeira onde eu guardava um colar de pérolas que pretendia usar num jantar beneficente na semana seguinte. A caixa de veludo estava lá. Mas ao abrir, estava vazia. Meu sangue gelou. Corri até o cofre disfarçado no fundo do armário. Eu tinha colocado R$2.000 lá no dia anterior. Dinheiro vivo que saquei para pagar a enfermeira dos pais do Renato. O envelope estava lá, mas quando o peguei, senti que estava leve demais. Abri. Só haviam notas de 10 e 20 reais, somando uns 100 reais no máximo. O grosso do dinheiro tinha sumido. Eu sentei na cama, tonta. Renato não entrava na casa fazia dias, apenas na cozinha para pegar a cesta na sexta-feira, e eu estava sempre junto. Ele não tinha subido ao 2º andar, ele não tinha a senha do cofre, e mais importante, eu estava suprindo todas as necessidades dele. Ele não tinha motivo para roubar. A verdade começou a se formar na minha mente como uma tempestade escura e assustadora. Se não era o jardineiro pobre e desesperado, os roubos continuaram mesmo. Depois que eu reabilitei o Renato, olhei para a porta do banheiro da minha suíte, de onde Mônica tinha saído sorridente horas antes. Olhei para o teto que Patrick ficou inspecionando, sozinho no meu quarto. A dor que senti naquele momento foi 1000 vezes pior do que a desconfiança com Renato. Porque desconfiar de um funcionário é triste, mas desconfiar do próprio sangue, da filha que eu carreguei no ventre e criei com todo amor, isso é devastador. Mas eu precisava ter certeza. Eu não podia cometer o mesmo erro de acusar sem provas. Só que dessa vez, a minha estratégia teria que ser muito mais sofisticada do que seguir alguém de carro. Enxuguei as lágrimas de decepção e peguei o telefone. Disquei o número de uma empresa de segurança eletrônica. Boa tarde, eu disse com a voz firme e fria. Eu preciso instalar câmeras, muitas câmeras. Mas elas precisam ser invisíveis. Ninguém, absolutamente ninguém,
Pode saber que elas estão lá. Eu ia descobrir a verdade, custasse o que custasse, e tinha a triste sensação de que o que as câmeras iriam mostrar, eu jamais conseguiria perdoar com uma cesta básica. A semana que se seguiu à instalação das câmeras foi a mais longa da minha vida. Eu me sentia uma atriz num palco, ensaiando para o ato final de uma tragédia grega. Quando a sexta-feira chegou e o carro importado da minha filha estacionou na entrada, meu estômago embrulhou, mas eu precisava ser forte. Eu precisava ver com meus próprios olhos para acreditar no inimaginável. Mônica entrou com aquele mesmo sorriso radiante, beijando minhas bochechas. Patrick trouxe uma caixa de chocolates caros. Para adoçar a vida da minha sogra favorita, disse ele, com aquela simpatia que agora me parecia tão falsa quanto uma nota de R$3. Eu os recebi, sorri, agradeci. Disse que estava um pouco cansada e que minha perna doía. O pretexto perfeito para ficar sentada na poltrona da sala enquanto eles circulavam pela casa. Fiquem à vontade, meus filhos, eu disse. Vou só fechar os olhos um pouco aqui na sala. Se quiserem subir para ver se está tudo em ordem lá em cima, podem ir. Foi como dar a senha para abrir os portões do inferno. Eles trocaram um olhar rápido, cúmplice, que antes eu interpretaria como carinho, mas agora eu sabia que era pura ganância. Claro, mamãe. Vamos ver se aquele vazamento no seu quarto secou, Mônica disse, já se dirigindo às escadas. Esperei ouvir os passos deles no andar de cima. Com as mãos trêmulas, tirei meu tablet debaixo da almofada do sofá. O técnico de segurança tinha instalado um aplicativo que me permitia ver tudo em tempo real. Toquei na tela e a imagem do meu quarto apareceu, nítida e cruel. O que eu vi fez meu coração se partir em dois e depois endurecer como pedra. Mônica não foi ver vazamento nenhum. Ela foi direto para o meu guarda-roupa. Patrick ficou na porta, vigiando o corredor, como um criminoso profissional. Vi minha filha revirando minhas gavetas de roupas íntimas, jogando tudo para o lado sem nenhum respeito. Ela encontrou o fundo falso de uma caixa de sapatos, onde eu guardava algumas economias de emergência. Patrick, olha isso. Ouvi a voz dela sair pelo alto-falante do tablet. A velha tem mais dinheiro escondido aqui do que disse que tinha no banco. Pega logo, Mônica, e veja se acha aquele anel de safira. Ela não usa mesmo, nem vai dar falta. Patrick respondeu, impaciente. Ela está ficando caduca. Mônica riu, enfiando um maço de notas na bolsa de grife. Semana passada levamos o colar e ela nem tocou no assunto. É melhor ficar com a gente do que ela gastar com aquele jardineiro morto de fome. Já pensou se ela resolve deixar tudo para a caridade? É nossa herança, Patrick. Só estamos pegando adiantado o que é nosso por direito. Aquelas palavras, pegando adiantado. Nossa herança. A velha caduca. Cada frase era uma punhalada. Eu não criei minha filha para ser uma ladra. Eu dei a ela as melhores escolas, os melhores valores, todo o meu amor. E ali estava ela, roubando a própria mãe, justificando o crime como se fosse um direito adquirido, desejando a minha morte para colocar as mãos no que eu e o pai dela construímos. Desliguei o tablet. Não precisava ver mais nada. A dor deu lugar a uma frieza que eu desconhecia ter. Levantei-me da poltrona, ignorando a dor nas pernas, e subi as escadas. Eu não ia gritar, eu não ia chorar na frente deles. Quando entrei no quarto, Mônica estava com a mão dentro da minha caixa de joias. Ela congelou. Patrick ficou pálido, encostando-se na parede. Mamãe? A senhora subiu tão quieta. Mônica gaguejou, tentando esconder a bolsa atrás do corpo. Coloque a bolsa em cima da cama, Mônica, eu disse. Minha voz saiu baixa, mas tão firme que o quarto pareceu ficar mais frio. O quê? Mamãe, a senhora está estranha, eu disse. Coloque a bolsa na cama. Agora. Ela obedeceu, trêmula. Eu vi tudo, continuei, apontando para o sensor de fumaça onde a câmera estava escondida. Eu ouvi tudo. Velha caduca. Adiantamento de herança. Mônica tentou se aproximar, as lágrimas de crocodilo já brotando nos olhos. Mamãe, não é o que a senhora está pensando. Nós estamos passando por um momento difícil na empresa. Íamos devolver. Mentira, cortei, erguendo a mão. Vocês não iam devolver nada. Vocês vêm me roubando há meses. Deixaram eu desconfiar de um homem honesto, um trabalhador que passava fome, enquanto vocês
que têm tudo, me apunhalavam pelas costas. Patrick tentou intervir, usando sua arrogância habitual. Dona Nilce, vamos ser razoáveis. Tudo isso vai ser da Mônica um dia mesmo. A senhora já viveu sua vida. Para que guardar tanto dinheiro? Nós precisamos manter nosso padrão de vida. A sociedade cobra. Eu ri. Uma risada seca, sem humor. O padrão de vida de vocês não será mais sustentado pelo meu suor. Saiam da minha casa. Mamãe, a senhora não pode fazer isso, Mônica gritou. Posso e vou. Saiam agora ou eu chamo a polícia e entrego as gravações. Vocês têm 5 minutos. E deixem a bolsa. Eles saíram. Humilhados, furiosos, praguejando. Mas saíram. Quando ouvi o motor do carro se afastando, permiti-me chorar. Chorei pela perda da filha que eu achava que tinha. Chorei pela solidão que aquilo representava. Mas eu não fiquei chorando por muito tempo. No dia seguinte, liguei para o meu advogado. Refiz meu testamento. Mônica recebeu apenas o que a lei me obrigava a deixar. A legítima, que infelizmente eu não podia tirar. Mas todo o restante, toda a parte disponível da minha fortuna, teve um novo destino. O tempo passou e curou as feridas. 2 anos depois, a cena na minha casa era muito diferente. Era véspera de Natal. A mansão, antes silenciosa e vazia, estava cheia de vida. Na sala de jantar, Renato estava sentado à cabeceira, vestindo uma camisa nova que eu havia lhe dado. Ao lado dele, seus pais, agora muito mais saudáveis graças aos tratamentos que paguei, riam de uma piada. A esposa de Renato e seus 2 filhos pequenos corriam pelo jardim, enchendo a casa com o som de risadas de crianças, algo que eu não ouvia há décadas. Eles não queriam meu dinheiro. Eles recusaram várias vezes minha ajuda, financeira excessiva, aceitando apenas o justo e o necessário para a saúde. Eles queriam a minha companhia. Eles cuidavam de mim não porque esperavam uma herança, mas porque me amavam como a uma avó. Eu ganhei uma família de verdade. Enquanto cortávamos o peru, meu celular tocou. Olhei para o visor. Era Mônica. Soube por conhecidos que a empresa de Patrick faliu depois que eles perderam o status social que minha fortuna garantia. Eles estavam endividados, vendendo os bens para pagar agiotas, vivendo a realidade dura que tanto desprezavam. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Não havia mais nada a ser dito. Olhei para Renato, que erguia um brinde. A Dona Nilce, o anjo das nossas vidas. Ele disse. A família. Eu respondi com o coração transbordando de paz. Eu havia perdido uma filha para a ganância, mas ganhei 3 filhos, 2 irmãos e netos de coração. A justiça havia sido feita, não com vingança e ódio, mas com a melhor resposta de todas, vivendo feliz, cercada de amor verdadeiro, enquanto quem plantou o vento colhia sua tempestade longe do meu portão.